1 Coríntios 6, 9 a 11. Diz assim, ó: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, que no nosso texto da atualizada é efeminados e sodomitas. Efeminados são homossexuais passivos, sodomitas homossexuais ativos. A tradução da NVI procura transmitir essas ideias, já dizendo diretamente: nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vós, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então nós vamos falar hoje sobre a homossexualidade. Qual é o tema aí? Como proteger sua família da homossexualidade. Comecemos com 3 esclarecimentos gerais. Primeiro, juntos, o silêncio dos pais e da igreja em relação à homossexualidade é, não esqueça disso, pecaminoso e talvez alguém fale assim: mas o senhor vai falar sobre esse assunto na igreja? Que é isso? Não tem nenhuma necessidade. Quem é que é homossexual? Então, irmãos, é um engano essa ideia de que ninguém dentro da igreja tenha desejo ou atração pelo mesmo sexo. É um engano, viu? Não estou dizendo que é o caso aqui, né? Mas dentro da igreja evangélica tem muitas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. E tem muitas pessoas que até praticam esse desejo. Até praticam, infelizmente, né? Infelizmente as duas coisas, mas o pior é praticar a atração pelo mesmo sexo. E não pense que o seu filho ou filha não pode ter esse desejo, essa atração, ou até ser envolvido nessa prática. E é importante você estar preparado e já prevenir, né? O silêncio é mortal. Sobre qualquer tipo de pecado, o silêncio da igreja é uma vantagem para o diabo. Vantagem para o diabo no reino das trevas. É pecaminoso e mortal. Vamos continuar lendo aí? Só um pouco, irmão, para a gente terminar essa introdução aqui, pelo menos. Vamos lá? A filosofia e prática homossexuais são divulgadas maciçamente nos filmes, novelas, internet, revistas e jornais, nas escolas, nas ruas, na parada gay, né? E através de políticos e governos. Eles estão aí falando abertamente, intensamente, e os crentes calados. Isso é horrível, irmão. Eles falam e nós nos calamos. Alguém disse, né, que o pior não é o mal do ser humano, não é a propaganda dos maus, né, mas o silêncio dos bons. É Martin Luther King, né? Obrigado, irmão. Não é o silêncio dos maus o problema, não é a propaganda dos maus, é o silêncio dos... Esse é o maior mal, o maior mal. As únicas vozes que podem se levantar contra a avalanche da iniquidade são os pais cristãos e as igrejas bíblicas. Os pais cristãos e as igrejas bíblicas podem se levantar contra esse mal e outros terríveis males. Se nos calarmos, seremos tidos por culpados. Segundo Reis 7:9. Se nós nos calarmos, seremos tidos por culpados. E além disso, nossa omissão poderá trazer muito sofrimento a nós e nossos queridos. Pode atingir sua família. O mal das drogas que nós falamos aqui, né? O mal das drogas, o mal do casamento misto, do casamento errado. Seu filho se casar com um incrédulo, sua filha se casar com
um homem incrédulo, o mal da fornicação, que é o sexo antes do casamento, fora do casamento, e outros males que nós falamos. Todo mal, todo é arma do diabo, todo pecado é arma do diabo para destruir você e a sua família. E se você não cuidar, esse mal pode atingir sua família, seu filho, seu casamento, pode trazer muito sofrimento para você e seus filhos, se você não vigiar e não estiver estudando a Bíblia e ensinando a Bíblia para os seus familiares. Estudando, praticando e ensinando. É pai e mãe que formam uma família cristã. É pai e mãe. Casamento cristão é marido e esposa que faz o casamento. Filhos cristãos bíblicos é pai e mãe que faz que os filhos sejam cristãos bíblicos. Esse é o chamado de Deus para os pais. Veja o que diz aí mais. Na ausência de orientação confiável nas autoridades morais positivas, que são os pais, pastores, não é? Pessoas que são comprometidas com valores do reino de Deus. Na ausência dessa orientação confiável, os estudantes aceitam o que a cultura lhes ensina. E a cultura é terrível e forte, poderosíssima. Você não imagina. Até crianças de famílias cristãs, caso não obtenham ensinamento correspondente sobre as opções para as pessoas que são atraídas pelo mesmo sexo, presumirão erroneamente que não existe saída para a homossexualidade. Se nós não ensinarmos, se nós não falarmos, eles vão sentir desejo pelo mesmo sexo e achar que é normal. E ou que não é normal, mas não tem saída. E se elas mesmas estão enfrentando tais atrações, é provável que estejam abertas as vozes que afirmam ser correto ter esses sentimentos, ou ser positivo ter esses sentimentos. 2. Vamos juntos? A vivência homossexual não é o pior pecado, nem faz do homossexual o pior dos pecadores. Essa ideia precisa desaparecer da nossa mente. Precisa ser dissipada. Vivência homossexual não é o pior dos pecados e não faz o homossexual o pior dos pecadores, como talvez a gente já pensou. Embora a Bíblia apresente a prática homossexual como um dos estágios mais profundos da degeneração humana, a mesma palavra de Deus não nos autoriza a qualificar este pecado e os homossexuais como os piores, como muita gente pensa. A abominação é qualquer coisa que Deus... O que é abominação? Qualquer coisa que Deus detesta. Algo que lhe causa ódio e horror. Deus abomina, ou seja, Deus detesta, Deus tem ódio, Deus tem horror disso. É abominação. A conduta homossexual é abominação a Deus, diz a Bíblia. Mas muitas outras práticas também o são. Como por exemplo, o que é abominação para Deus? Por exemplo, só a homossexualidade? Não. A idolatria, o ocultismo, a fraude ou desonestidade nos negócios que muito crente, né, muito cristão pratica. Fraude, a desonestidade, a mentira, o engano nas transações comerciais. Não, é homossexualidade, é abominação, mas a minha desonestidade não é. E o que mais? E o culto? Gente reunida para adorar a Deus, mas só a boca que adora, o coração está longe dele. Isso também é abominação. Terceiro, vamos juntos? Não pense que você está totalmente livre, imune de ter um filho ou filha homossexual, ou de que alguém de sua família e igreja tenha essa inclinação. Não pense que você está imune. Um dos objetivos desse estudo é a prevenção. Como devemos pensar e agir para evitar ou solucionar a questão da homossexualidade em nossa casa ou igreja? É para nós evitarmos ou solucionarmos esse problema se ele acontecer na nossa família, mas para nós ensinarmos todas as pessoas que Deus nos deu a oportunidade de ensinar acerca desse tema.
Por isso que eu estou colocando na sua mão aí por escrito, para você não falar assim, eu não sabia, eu não tinha nenhum material para ensinar meus filhos, para ensinar meu sobrinho, meu primo, né? Então você precisa ensinar, 10 verdades, vamos lá? 10 verdades que muito ajudarão pais e filhos a respeito da homossexualidade. Se você gravar na mente essas 10 verdades, já vão ajudar muito. Juntos, do ponto de vista de Deus, o estilo de vida homossexual é pecado e mal. E caso não seja substituído pela vida em Cristo, através da fé e arrependimento, será visitado pelo juízo de Deus. A prática homossexual tem que ser substituída. O único remédio, a única solução, ela ser substituída pela vida em Cristo. Vamos supor que alguém viveu como homossexual 10 anos. Não gosto dessa vida, não estou me sentindo bem, vou parar. Para. Talvez continue com a tendência, mas para de praticar. Só que não se converte a Cristo. Graças a Deus que parou, mas se não se converteu a Cristo, aqueles 10 anos de pecado homossexual vão continuar sobre ele. Não foi perdoado, não foi apagado, não foi resolvido pelo sangue de Jesus Cristo. Então a pessoa vai ter que sofrer o juízo de Deus por causa daqueles pecados de 10 anos. E outros, né? Porque quem está sem Cristo vai ter que pagar por todos os seus pecados. É aquilo que a gente sempre fala aqui. Cristo pagou pelos nossos pecados, não é? Ou Cristo sofreu o pagamento dos seus pecados, você recebe esse benefício desse pagamento de Cristo, ele se torna seu pela sua conversão a Cristo, ou você pessoalmente vai ter que fazer o pagamento. Não tem outra solução. Por isso que Jesus morreu na cruz, né? Porque eu e você não podíamos pagar e ainda ser salvos, né? Pagamento seria o inferno. Então Jesus pagou. Uma pessoa que viveu no pecado, abandonou um certo tipo de pecado, mas não se converteu a Cristo, continua culpada e condenada por aquele pecado específico e por todos os outros. Precisa de Cristo para ser livre do pecado, para ser perdoado e justificado. Esse texto. B. Ninguém escolhe conscientemente ser homossexual. Não é uma escolha consciente. Não, hoje eu sou heterossexual. Aí eu vou deitar hoje à noite e falar, amanhã eu virei. Não existe isso, irmão. Não é uma decisão consciente que a pessoa toma. Não é isso. É uma disposição ou atração que a pessoa sente, independente da sua vontade. A prática pode ser escolhida ou não, mas o sentimento é involuntário. Ele pode vir, inclusive, de demônios. Como a gente vai ver. Esse sentimento de ter sexo, essa vontade de ter sexo com pessoa do mesmo sexo, pode ser colocada na pessoa por demônios. Eu tenho convicção disso. C. A atração pelo mesmo sexo não é de origem genética, e mesmo que fosse, não seria normal. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Isso é declarado no contexto da criação e confirmado pelo Deus homem, Cristo. Com absoluta certeza, Deus não criou o gene gay. Se um dia ele viesse a ser descoberto, seria uma deturpação que o pecado gerou no organismo humano, pois o pecado atingiu e corrompeu toda a criação original. Não existe isso de gene gay, né? Tá? Deus não criou isso. Então, se uma pessoa tem uma disposição homossexual, ela não é genética, e se alguém aí da ciência disser que é, e for comprovado que existe, isso é uma deturpação que o pecado gerou no corpo humano, que o pecado corrompeu e deturpou a criação de Deus. Letra D. Sentir atração por pessoas do mesmo sexo não é normal, mas também não é a resposta aí para a pergunta
da Renilde. Tentação é sentir desejo ou atração por algo que é mal ou não nos convém. Por que Adão e Eva caíram? Sabemos que o problema não foi o quê? A prática do pecado. Adão e Eva foram tentados. Mas se eles não tivessem comido do fruto que Deus tinha proibido, não teriam pecado, embora tivessem sido tentados. Por que Jesus no deserto venceu Satanás? Veja aí, Adão e Eva que não tinham natureza pecaminosa ainda, e Jesus que nunca teve natureza pecaminosa. Os dois foram tentados. Adão e Eva caíram porque pecaram, porque caíram na tentação. Mas a tentação que Adão e Eva sentiram não foi pecado em si. Jesus sentiu tentação, mas a tentação dele não foi pecado. Se ele escolhesse pecar, desobedecer a Deus, então ele teria pecado, caído, né? A atração sexual por alguém do mesmo sexo é uma tentação ao pecado, uma tentação, mas não é por si só algo pecaminoso. Então lembra disso, tentação não é por si só algo pecaminoso. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4,15. É importante esclarecer, igual o senhor falou, que a pessoa que ela se converte, a prática ela pode ser escolhida. Mas é para a gente entender as pessoas que estão no mundo, né? E como muitos deles relatam, eu não tenho escolha. É como se eles realmente, como o senhor já explicou aqui, que a gente não tem livre-arbítrio até conhecer a Cristo, né? Então essa pessoa ela está presa mesmo, é uma escravidão, né? E como a gente vê muitas pessoas reportagens de pessoas que se suicidam, né? Por serem homossexuais e não se aceitarem dessa maneira e acharem que não tem uma outra forma de serem livres dessa escravidão, né? Então, enquanto a gente não fala para essas pessoas, elas não vão ter a consciência de que existe essa porta de libertação. Exato. Que é uma coisa muito importante. Até que a gente sente tentações de todos os tipos para a gente entender essas outras pessoas. Para que a gente tenha um coração como o de Cristo que se compadece diante da escravidão e do pecado que eles vivem, né? Exatamente. Eles têm a opção de escolher não viver a homossexualidade, só que eles não têm consciência disso. E por isso nós vamos ver aqui que é importante nós evangelizarmos, nós nos aproximarmos do homossexual, nós temos amizade com ele ou com ela e evangelizarmos essa pessoa. Ela precisa ter consciência que ela pode escolher não praticar. Ela pode escolher. Mas os incrédulos e os que não conhecem a Bíblia não tem nenhuma instrução, né? Eles acham que eles seguem a filosofia gay. Qual é a filosofia gay? Não tem escolha. A homossexualidade para eles é determinística, né? É fatalista. Não, você está condenado a ser assim, está determinado, está predestinado, né, a ser gay. E não tem jeito, ninguém tira isso da cabeça deles. Só a palavra de Deus e o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ensinar. Tem mais de outro lado também, né? Assim, por um lado, há pessoas que, embora não sejam cristãs, se sentem assim, ruins por praticarem o homossexualismo, né? Outras pessoas tentam mudar a palavra de Deus para adequar aquilo que elas sentem. Então, assim, tem os dois lados, né? Nesses dois pontos a gente precisa explicar e de evangelizar. Inclusive, eu vou indicar nos próximos estudos, nós vamos tratar disso talvez mais uns 2 domingos. Você não pode deixar de estar aqui, porque isso é muito fundamental para você e sua família, a gente pegar todo o tratamento desse tema. Eu vou indicar para os irmãos um livro, já vou indicar, você já pode até adquirir, um livro da editora Cultura Cristã, A Operação do Erro, de Joy Dallas, onde ele fala sobre, ele faz uma confrontação bíblica da chamada teologia gay, que existe a teologia, eles tentam basear na Bíblia, eles tentam fundamentar na Bíblia a prática da homossexualidade, né, a vida, o estilo de vida homossexual. Você vê? Satanás ele usa todos os recursos, inclusive a Bíblia. Você sabe que todas as seitas, né, dizem que as ideias delas têm base nas Escrituras. E o homossexualismo não é diferente. Então existem teólogos gays e
tentam fundamentar na Bíblia a prática da homossexualidade. Um deles é o tal do Luiz Motti, que é presidente do grupo, não sei se ainda é, presidente do grupo gay da Bahia. Então, existe a teologia gay, existe a igreja dos homossexuais, a igreja que eles dizem que é cristã, que é bíblica. Então eles tentam fundamentar na Bíblia e até viver como cristãos, dizendo que eles são cristãos verdadeiros, apesar de viverem a homossexualidade. Então esse livro, A Operação do Erro, trata disso. Tenta mostrar que essa fundamentação, né, dos gays, da homossexualidade, essa fundamentação bíblica, na verdade não tem fundamento nenhum. Esse livro combate a falsa interpretação da Bíblia que eles fazem para justificar o seu estilo de vida. E Deus não faz acepção de pessoas, então é que a começa mesmo. Irmão, é interessante observar uma coisa. Nós estamos tratando um assunto que é um assunto que hoje está em voga na sociedade, né? Essa questão da discussão do casamento gay, né? Na verdade, os homossexuais não estão querendo casamento gay, coisa nenhuma. Eles estão querendo bagunçar a vida da sociedade, né? Até o ponto de tirar, por exemplo, a nomenclatura pai e mãe da certidão de casamento, né? Ter genitor 1, genitor 2, a questão de tirar a comemoração hoje, desse dia hoje, especial para os pais, para os pais, né? Eles querem acabar com a comemoração de dia de pais e tudo mais. Então o objetivo é realmente bagunçar a sociedade. Eu estava lendo também um livro sobre um teólogo, e ele fala justamente isso. O homossexual, ele não é fiel ao seu parceiro, entende? E em média, na sua vida, ele tem 40 parceiros sexuais. Em média, né? Ele falou isso, né? Então, uma outra coisa que eu queria abordar nesse sentido foi justamente a questão. Tem uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos que hoje ela é defensora do homossexualismo. A PCUSA, entendeu? Irmãos, o pastor vai falar esse assunto nessa manhã porque essa ameaça não está distante de nós, não. Essa ameaça está na nossa porta aí, entendeu? E se você não quer só um pouquinho, se você não confrontar, meu irmão, daqui a pouco você está com gay, sim. Entendeu? aí eu vou dizer não amém. Não amém. Um claro aqui. Deixa eu concluir, pastor. Então, nós temos que nos posicionarmos. Está tendo uma enquete lá na Câmara dos Deputados, inclusive quem propôs foi o deputado Ronaldo Caiado, que parece que ele é da Assembleia de Deus, sobre a questão da família, né? Sobre o formato da família, né? Se a população brasileira entende como família a união entre o homem e a mulher, né? Da última vez que eu vi essa enquete lá, né? Os gays estavam opinando. E uma vez eu mandei essa enquete para um grupo no WhatsApp de uma igreja, né? O pessoal voltou que fazem coisas, entendeu? Que minam o Evangelho de Cristo dentro da igreja. Que destrói o Evangelho de Cristo dentro da igreja. Se você ficar calado, meu irmão, é complicado. Então, eu inclusive quero estimular os irmãos a procurarem votar nessas enquetes que aparecem, né? Tem pastor, essa enquete é atrativa, viu? E parece que eles têm questão mesmo. Dá uma olhada lá, Câmara Federal, né? Sobre entendimento de família. Né? Irmão Cláudio. Eles já têm uma Bíblia, já tiraram alguns versículos da Bíblia, né? Eles têm uma Bíblia ali, já chegou no Brasil, a Bíblia deles. E o título da graça sobre graça. Pastor, e o título, graça sobre graça. Quem mudou as escrituras foram os testemunhos de Jeová e agora o movimento gay. Você vê como é que está forte, né? Você precisa orar e você precisa evangelizar, inclusive aqueles que são homossexuais. Nós precisamos procurar evangelizá-los, né? E é claro, essa Bíblia gay aí, ela vai influenciar muita gente. Vai influenciar muita gente. Então nós precisamos pregar verdadeiras escrituras. Pastor, Né? uma contribuição. Uma
das bases teológicas para esse movimento, né? Está lá em 2 Samuel, capítulo 1, fato em que Davi chorava pela morte de Saul e Jonatas, seu fiel amigo. Capítulo 1, versículo 26, 27 diz assim: eu choro por você, meu irmão Jonatas, como eu estimava, como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Verdade. E aí, esse é a relação entre Jonatas e Davi, é o principal argumento que eles usam para defender essa teologia. 26. Irmão, isso aí não tem exegeticamente nenhum fundamento, né? Davi está falando da amizade, do amor de Deus entre ele e Jonatas, né? Daquele amor cristão mesmo, verdadeiro, amor ágape, amor fraterno entre duas pessoas. Mas o diabo vai pegar tudo na Bíblia para tentar perverter. O diabo, uma especialidade dele é perverter, deturpar o que é de Deus, né? Satanás é deturpador do que Deus. Letra E, vamos lá. A heterossexualidade e a homossexualidade são totalmente diferentes. O que os gays tentam, né, provar e convencer as pessoas do contrário. A primeira é planejada, criada e ordenada por Deus. A segunda é uma distorção inspirada pelo inimigo da raça humana e pelo coração pecaminoso dos homens. O sexo entre homem e mulher é um projeto divino. O relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é um projeto do príncipe deste mundo. A natureza dele é perverter as invenções e leis do Criador. Então, a homossexualidade e heterossexualidade são totalmente diferentes, não é? E eles tentam convencer você, não é igual, nós sentimos e é normal, né? Letra F, o homossexual pode mudar, isso é fundamental, né? Se nós não acreditarmos nisso, estamos perdidos já. Todo pecado pode ser resolvido, pode ser vencido, pode ser abandonado, todo pecado. Vamos juntos aí? Na igreja de Corinto existiam ex-homossexuais, como também nas igrejas de hoje. Numa pequena lista daqueles que não podem herdar o reino de Deus, Paulo inclui quem? Homossexuais passivos, efeminados e ativos, sodomitas. Contudo, o apóstolo afirma que alguns eram lavados, foram lavados, santificados e justificados no nome de Jesus e no Espírito Santo. Então é a Bíblia que diz diretamente que homossexuais podem mudar, podem abandonar essa prática, podem aprender a heterossexualidade também. Embora não seja fácil, não é fácil, tem que ter consciência disso. Como muitos outros pecados não são fáceis de serem vencidos, a homossexualidade também. A mudança é possível para aqueles que profundamente a desejam. Scott Davis, ex-homossexual, fala do que observou pessoalmente em mais de 30 décadas, de 3 décadas. Milhares de homens e mulheres abandonaram a homossexualidade. Scott afirma que um caminho para a mudança é tratar o coração ferido, porque uma possível causa da homossexualidade é alguma profunda dor que vem do passado. Nós vamos falar sobre essas causas logo, talvez no próximo estudo. Letra G, vamos lá então? A vida homossexual sempre será insatisfatória, marcada por frustração e vazio. Veja isso. Um relacionamento sexual com alguém do mesmo sexo pode parecer bom durante algum tempo, mas nunca cura a dor profunda que nos faz sentir incapazes como homem e mulher. Isso aqui é um homossexual que diz, um ex-homossexual que escreve. Nos faz sentir incapazes como homem ou mulher. O envolvimento homossexual nunca preenche o espaço que uma relação com o sexo oposto deve completar, pois simplesmente não é o que Deus planejou. A homossexualidade é um estilo de vida oposto ao plano de Deus
portanto não consegue suprir as necessidades relacionais, porque não fomos criados para esse tipo de relacionamento. Eis porque, em média, um homem gay tem centenas de parceiros sexuais. Ele sempre está à procura do rapaz certo, o qual preenche seu vazio e jamais irá encontrar. Esse é o motivo pelo qual tantas lésbicas sofrem abuso emocional, verbal e físico da parceira. As mulheres não foram criadas para se relacionar sexualmente entre si. As mulheres podem ser excelentes amigas, ótimas amigas, mas não são feitas para sexo mútuo. E H, juntos, a disposição homossexual é mais do que uma necessidade de sexo. A realidade mais profunda é que quem busca um relacionamento homossexual está, na verdade, buscando intimidade e suprimento emocional, procurando a aceitação e o amor que não teve através de relacionamentos saudáveis com pai ou mãe e outras pessoas importantes da sua história passada. Isso foi constatado em inúmeras entrevistas com ex-homossexuais. Todos eles praticamente tiveram, muitos, a maioria pelo menos, grande maioria tiveram sérios problemas de relacionamentos, principalmente com pais, mas com pessoas importantes da sua história. Letra I. Pensar e declarar que a homossexualidade é errada não significa ser homofóbico nem intolerante. Isso aqui é muito importante, para você não ficar assim, desanimado, intimidado, quando você for acusado de homofóbico ou de intolerante. Porque você vai ter que tomar posição. Um dia ou outro você vai ter que tomar a sua posição. E aí você vai ter que estar preparado para enfrentar toda hostilidade de homossexuais e de não homossexuais, mas que apoiam, né, esse estilo de vida. Isso é interessante porque a gente tem a ingenuidade de achar que esses movimentos eles são engrossados só pelos homossexuais. Não sei. Existe uma massa hoje que se dizem intelectuais, né? Eles acham que eles são evoluídos, e isso tem muito a ver com egoísmo, com orgulho, então, e da própria rebelião do homem contra Deus. Então eles tentam desfazer qualquer ideia que está relacionada à ideia original de Deus. E muitas pessoas que defendem hoje o próprio casamento, eles nem são gays na verdade, mas eles acham que a sabedoria humana hoje é capaz de determinar que isso é normal e que deve ser defendido. Né? Tem muitas pessoas que elas não são, mas elas vão lutar com unhas e dentes para dizer que é normal, até para o homem estar acima daquilo que Deus determina. Exatamente. É a operação do erro mesmo, como diz o Joy Dallas, né? E eles tentam homossexualizar a sociedade e tentam se convencer que é possível a sociedade humana se adaptar a uma vivência homossexual. Todas as sociedades que entraram por esse caminho foram dizimadas, já pela ira de Deus mesmo. Letra I. Então essa questão do homofóbico e intolerante diz assim, ó, a palavra homofóbico é usada hoje em relação a pessoas que aparentam ter medo de homossexuais, que praticam violência física ou verbal contra eles, ou que expressam opinião contrária à conduta homossexual. Seja o que for que queiram dizer com essa palavra, ela não pode ser aplicada a quem, por razões religiosas ou filosóficas, expressa sua discordância das propostas e práticas homossexuais. Discordar, escute aí, ó, discordar é simplesmente um direito de todo cidadão em um país democrático. E você precisa usar a Constituição do Brasil em seu favor. Eu tenho direito, segundo a Constituição brasileira, eu tenho direito de discordar de opiniões e práticas de quem quer que seja, inclusive dos homossexuais. É meu direito de discordar e expressar publicamente a minha discordância. Isso está garantido na Constituição. Mas eles querem, inclusive, que você seja até penalizado criminalmente só por discordar e expressar a sua opinião. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E nós cristãos, precisamos ser firmes contra isso. Assim como é direito de qualquer homossexual manifestar opinião contrária a ideias e práticas heterossexuais, políticas ou religiosas. Eles têm direito, nós também temos. E nós vamos ser firmes, não ficar calados, intimidados, mudos, bobos. Né? A gente precisa falar o que é a verdade. Tolerância significa respeito às pessoas
e não a aceitação de comportamentos que Deus desaprova. Você não precisa aceitar o comportamento de ninguém, você precisa aceitar as pessoas. Mas falar, eu não concordo com esse comportamento, para mim é errado, porque segundo a palavra de Deus é errado, é pecado. Temos que falar. E aí vem, mas tem a Bíblia lá, graça sobre graça. Não, a Bíblia é pervertida, a Bíblia é corrompida. Por que ela surgiu só hoje? Por que ela apareceu só agora? Para tentar legitimar o estilo de vida homossexual. Por que aqueles livros, 7 livros que tem na Igreja Católica, além da Bíblia evangélica, por que aqueles 7 livros foram acrescentados à Bíblia só depois da reforma do século XVI? Também para tentar legitimar doutrinas falsas, heresias da Igreja Católica. Então, as pessoas adotam o erro, a mentira, e aí tentam mudar a Bíblia para apoiar seu erro e sua mentira. Foi isso que a Igreja Católica fez no século XVI, depois da reforma, e é isso que os gays estão fazendo hoje. E é o que você tem que falar para eles. Por que a Bíblia gay só apareceu agora? Porque eles estavam precisando dizer que a Bíblia apoia o ponto de vista e a filosofia deles. Só apareceu agora por isso. É a mentira mudando a palavra de Deus para tentar se estabelecer. Então lembra disso, jamais se intimide caso alguém o rotule de homofóbico ou intolerante por se opor à filosofia homossexual. Letra J, vamos lá? Se você sente atração pelo mesmo sexo, você que está aqui, jovem, homem, mulher, criança, seja quem for, se você sente atração pelo mesmo sexo, saiba que um caminho para a solução é contar isso a cristãos fiéis e preparados, que vão tratá-lo com aceitação e ajuda. E um objetivo desse estudo, irmãos, é que a nossa igreja esteja preparada para isso. Nós falamos, a pessoa chegou para você e falou, eu estou sentindo atração pelo mesmo sexo. Você precisa sentar com ela, conversar, orar, orientar. Pega esse estudo aqui e fala, vamos estudar de novo, né? Vamos estudar de novo. Mas eu estou com vergonha. Não, irmão, você não é diferente de outros pecadores, não. Você só tem esse problema, esse pecado, como outros têm outros. O livro diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, né? Então, você pode ter desejo de ter relação com pessoa do mesmo sexo. Só é possível você evitar isso. Pela graça de Deus, você pode evitar e pode até vencer essa disposição. E ele diz, não mantenha sua luta em segredo. Esconder o sentimento e lutar sozinho ou sozinha é uma postura que não ajuda, só traz mais angústia e dificuldade. Aceite, ame e ajude quem confessar para você esse sentimento, essa inclinação sexual. Aceite, ame, ajude e mantenha segredo, né, irmão? Se alguém contou para você, não sai falando para os outros, não, pelo amor de Deus, né? Às vezes ainda tem que falar isso na igreja, né? Nós temos os linguarudos aí. 2, ainda tem, né? Infelizmente. 2, vamos lá. Como todo pecador, o homossexual deve ser tratado com a graça e a verdade de Cristo. Com a graça e a verdade de Cristo. Nem aceita o pecado, nem despreza, exclui ou rejeita o pecador. É a graça e a verdade. Porque a lei, vamos ler esse versículo? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei diz o que você deve fazer, e se você não fizer, você está condenado, você está perdido, né? Por isso que Cristo veio. A lei é santa, justa, boa. É a lei. É a palavra de Deus, é a santidade de Deus. Mas a lei não nos capacita a praticar a própria lei, e a lei também não nos garante perdão para os nossos pecados. Por isso que Jesus veio com a graça e a verdade. Vieram por meio de Jesus Cristo. O líder da maior igreja gay do mundo declarou acreditar
que se a igreja tradicional tivesse feito o seu papel missionário, aquela igreja de homossexuais não existiria. Obviamente isso é em parte um pretexto, porque eles querem continuar na homossexualidade, né? Isso aí, para mim, é óbvio. Mas também expressa uma verdade. Se a igreja bíblica não desprezasse o pecado juntamente com os pecadores, muitos homossexuais praticantes poderiam não mais estar vivendo na homossexualidade. Os cristãos bíblicos são contra o alcoolismo, o adultério e a idolatria. Mas, de modo geral, só apresentando 3 exemplos, né? Claro que nós somos contra só isso aí. Somos contra qualquer pecado. Mas, de modo geral, não rejeita os alcoólatras, os adúlteros e os... Então, nós somos contra alcoolismo, adultério e idolatria. Mas não rejeitamos. Pelo menos eu creio, a maioria dos cristãos conscientes não rejeitam não rejeita essas pessoas, os alcoólatras, os adultos e os homofóbicos. No entanto, infelizmente, muitos cristãos zombam dos gays, se divertem às custas deles e os evitam de todas as formas. Cristo, a quem devemos imitar, jamais fez nem faria isso. Todo homossexual deve ser tratado pela igreja com a graça de Cristo, que é a plena aceitação da pessoa humana, e com a verdade de Cristo, que é o ensino bíblico, buscando capacitar a pessoa a abandonar o pecado, a graça e a verdade. Façamos algumas modificações na história da mulher adúltera, para ilustrar como Cristo espera que os cristãos tratem o homossexual. Isso aqui não é, estou mudando a Bíblia igual aos gays não, viu? Isso é uma ilustração, para você entender melhor o que Cristo, o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão. Alguns membros da Igreja da Verdade Sem Graça trouxeram à presença de Jesus um homem surpreendido em ato sexual com outro homem, e fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, este homem foi apanhado em flagrante relação homossexual. E na Bíblia, disse Moisés que tal ato é abominação. Portanto, queremos distância deste homem. Ele não tem lugar em nossa santa igreja. Não tem perdão de Deus e seu lugar é o inferno. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles porque se julgavam melhores do que outros pecadores e pensavam na homossexualidade como o pecado mais horrível do mundo, e no homossexual como uma pessoa sem chance de salvação. Irmãos, não sei se no Brasil é assim, mas especialmente nos Estados Unidos, isso aqui é realidade. Muitos cristãos evangélicos, bíblicos, têm essa postura em relação aos homossexuais. Eles consideram a homossexualidade como o pior, um dos piores pecados. O homossexual, para eles, não tem chance de salvação, não pode ser perdoado por Deus. Já só por ser homossexual já está condenado ao inferno. E essa é a postura deles nos Estados Unidos. Eu espero que a nossa aqui no Brasil seja bem diferente, mas ainda não é o caso de todos os cristãos evangélicos bíblicos. Por que é evangélico? Porque oferece salvação, perdão, misericórdia, graça, nova chance para o pecador, seja ele quem for, e seja qual for o pecado que cometa, desde que se arrependa, creia em Cristo, né? E busque a libertação do pecado no poder do Evangelho. A diferença, essa é uma grande diferença, e é porque o Evangelho de Cristo é a verdade. Porque essas religiões, a religião mata, toda religião mata, mas o Evangelho é diferente de religião. O cristianismo bíblico é diferente de religião. O cristianismo traz vida. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em... E isso para qualquer pessoa, seja homossexual, ou seja traficante, ou estuprador, seja quem for, né? Pedófilo. Essa é a diferença, né? Uma grande diferença do cristianismo bíblico ou do Evangelho de Cristo para as religiões do mundo. As religiões só matam, ou então, e matam também, tentando justificar o pecado das pessoas e manter as pessoas nos seus pecados. É uma forma que elas matam. Ou então,
né, odiando o pecado, mas também o pecador, e assassinando o pecador. Isso é marca da religião. Ela é maligna, ela é diabólica. O diabo vem para roubar, matar e destruir. E ele usa inclusive a religião para ele. Aí diz assim, no 6, isso diziam eles porque se julgavam melhores do que outros pecadores, e isso aqui é da religião, viu, irmãos? Essa atitude é da religião. Se julgavam melhores do que outros pecadores e pensavam na homossexualidade como o pecado mais horrível do mundo, e no homossexual como uma pessoa sem chance de salvação. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que ele escrevia, será, irmãos? Elabora uma teoria aí. Eu tenho uma, você elabora a sua aí. Eu acho que ele escreveu umas coisas muito interessantes a respeito daqueles santos que estavam condenando os outros. Acho que ele escreveu umas coisas bem interessantes. Certo? Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós não for pecador e que não precisou do meu sangue para purificá-lo e da minha justiça para justificá-lo, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e o homossexual no meio onde estava. 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além do gay, perguntou-lhe: homem, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Eles responderam ele: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai, não continue na prática da homossexualidade. É isso que Jesus... Aí tem a pergunta: você acha mesmo que Jesus trataria o homossexual de modo diferente do que fez com a mulher adulta? Você acha que ele trataria de modo diferente? Nós aceitamos os adúlteros e falamos: nossa, você precisa se arrepender, né? Você precisa seguir Jesus, abandonar essa vida de adultério. Irmãos, é a mesma mensagem que nós devemos transmitir para os homossexuais, não tem diferença nenhuma. É a mesma mensagem, a mesma postura, a mesma atitude. Jesus teve com a mulher adulta, é a que ele tem com qualquer homossexual. Se nós agirmos diferentes, nós já ficamos na religião que é morte. O cristianismo é ter essa atitude que Jesus teve com as pessoas. Ele veio para salvar o pecador, não para condenar. Ele veio para salvar. E ele falou: não vim chamar justos. Quando ele diz justo, ele quer dizer: eu não vim chamar aqueles que se consideram justos, que acham que já estão justificados pela sua religião. Ele diz: eu vim chamar pecadores ao arrependimento, que é mudança de vida. Isso é o Evangelho de Cristo. Fora disso é religião, é morte, morte pura. Fazendo isso, a gente faz a mesma coisa da heresia. A gente toca a palavra de Deus diferente. Exatamente. E essa heresia vai levar muita gente à morte. Porque tem muitas pessoas que estão se matando mesmo por isso. Na prática, nós não mudamos a Bíblia. Os cristãos que são bíblicos ou que se consideram bíblicos, eles não mudam a Bíblia na prática, aqui no papel. Eles não fazem uma nova impressão da Bíblia com modificações, mas eles mudam a Bíblia no discurso e na vida prática. É assim que muitas vezes nós mudamos, nós modificamos a Bíblia. Que isso é a mesma coisa desse pessoal gay que modificou a Bíblia, dos testemunhos de Jeová e das religiões em geral. Diz assim, ó, João Luiz Santolin e Sérgio Viúla escreve: precisamos ser equilibrados, repudiando o discurso e a prática gays, mas há projetos da compaixão e amor cristãos. A maioria dos homossexuais, homens ou mulheres, deseja, na verdade, abandonar esse comportamento, mas não sabem como. Também por isso precisam ser acolhidos, respeitados como pessoas e conduzidos ao conhecimento de Cristo. Certo pastor com 32 anos de ministério, 32 mais do que eu tenho, olha só, deu o seguinte depoimento no final de um congresso que tratou da postura da igreja frente ao homossexual: estou perplexo com tudo que estou aprendendo sobre a homossexualidade neste congresso. Todos os meus valores foram remexidos. Quando eu descobria que alguém era homossexual, eu o mandava embora, excluía. Isso é a religião. Este congresso ajudou-me a olhar os homossexuais como nunca os havia olhado antes, com o olhar de Jesus. Eleni Aitken,
capelão hospitalar confessou a sua relutância quando pela primeira vez tinha de evangelizar um travesti. Mas o Espírito Santo mostrou-lhe que a única diferença entre ela e o travesti era... E é isso, irmãos, cada um de nós precisa estar consciente. A única diferença entre eu, pecador arrependido, e esse pecador perdido é Jesus. Se ele é homossexual, mas eu, talvez não na prática, mas na minha mente e coração, praticava pecados piores do que os dele. E talvez até ainda pratique, apesar de ser cristão. Ele é homossexual, pratica ou é homossexual, ok. Ou não ok. Mas eu, talvez, já como cristão, no meu coração e mente, pratico pecados piores do que os que ele pratica. A única diferença real entre você e um homossexual é Jesus. Nós nunca podemos esquecer disso. Qual é essa diferença? É que ele é pecador perdido. Eu sou pecador arrependido e salvo pela graça. Se nós entendermos isso, nós não vamos ficar desprezando e rejeitando as pessoas e às vezes até nos divertindo às custas delas, né? Porque tem crente que gosta de se divertir à custa de homossexual, dar risada, que é engraçado algumas coisas Você pode até rir, mas cuidado como é que está o seu coração, né? E outra coisa não é, você tem que ter cuidado como é que você se comporta diante de um homossexual, para você não estar mostrando preconceito. Esse é o verdadeiro preconceito. Rejeitar a pessoa por causa de práticas que ela tem. Então, só lembrar que essa questão de preconceito, nós temos aquele texto lá de Gálatas, né, que Paulo, toda a experiência dele, quando repreendeu a Pedro ali demonstrou preconceito em relação aos gentios, em relação a Deus, né? Então todo preconceito dentro da igreja cristã tem que ser realmente repreendido, né? Paulo não diz, né? Olha, quando o judeu chegou, você se afastou dos gentios, que história é essa? Né? Veja bem, a filosofia homossexual é que qualquer pessoa que é contrária à prática homossexual é preconceituoso. Isso é mentira. Isso é engano do diabo. Mas existe o verdadeiro preconceito. Existe o verdadeiro preconceito. E esse texto de Gálatas 2 trata disso. Apóstolo Pedro, teve uma postura preconceituosa diante dos gentios. E é isso que nós precisamos evitar. Rejeitar as pessoas. Pela primeira vez, ela disse que teve evangelizar um travesti. Mas o Espírito Santo mostrou-lhe que a única diferença entre ela e o travesti era Jesus. No outro dia, Eleni contou ao travesti a experiência por que passou. Não demorou muito, lágrimas encheram os seus olhos. E ele orou, entregando sua vida a Jesus. Quando nós amamos os homossexuais, somos autênticos diante deles, nós podemos ser instrumentos de Deus para a salvação e transformação deles. Amém? Não deixe de estar aqui domingo de manhã.